Com alegria eu chego até você com mais uma direção espiritual. Hoje nós vamos falar sobre os defeitos. Você tem defeitos? Você conhece seus defeitos? Você já pontualizou seus defeitos? Você sabia que muitos santos da nossa igreja lutaram contra os seus defeitos? Também tinham seus defeitos? Como é que eu chego a uma pessoa para ajudá-la a vencer os defeitos? E no casamento, Rogério? Eu devo ficar cobrando e criticando? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para começar, né? Todos nós temos defeitos. Isso aí nós vamos lutar até o último momento da nossa vida contra os nossos defeitos, né? Nós vamos ter que, até o último instante, combater os nossos pecados e os defeitos, né? Que são causados pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Mas só para você ter uma ideia, eu separei aqui para você esse livro, ó, ele é bem antigo, mas acho que ele tem uma versão mais nova. É de João Moana, Amor e Responsabilidade. E ele tem um capítulo bem interessante aqui nesse livro, que ele fala sobre os defeitos, ele fala sobre a vida matrimonial, tá bom? Então ele vai dizer assim, que todos nós temos nossos defeitos, inclusive os santos também tiveram os seus defeitos, lutaram contra ele. Ele diz assim, ó, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, a grande Teresona, né? Aquela que um dia confessou, eu tive tudo que uma mulher ambiciosa teve, beleza, inteligência, dinheiro, não pôde deixar de se levar para o convento a beleza e a inteligência. Nem a tendência e impetuosidade, ela era impetuosa, e também a precipitação, que marcaram seu temperamento, né? E a gente que lê os escritos de Santa Teresa, a gente percebe que ela era uma mulher forte, de personalidade forte. Então, ela travou uma luta muito grande contra os seus defeitos, né? Mas nós vemos também pelos seus ensinamentos, seus escritos, a grande sabedoria dessa mulher, porque ela também trabalhou o seu interior, né? A gente precisa fazer isso também. São João da Cruz, grande amigo de Santa Teresa d'Ávila, íntimo, né? Ajudou muito Teresa, ambos se ajudaram, né? Mas São João da Cruz, ele era inclinado à incredulidade. A gente lê nos escritos dele todos os momentos em que ele passou, em que muitas vezes ele sofreu pela incredulidade dele. E aí ele combateu isso com a fé, né? Ele venceu isso, mas ele era um homem que sofria com a falta de fé, tá vendo? Não é só você não, São João da Cruz também passou por isso, mas venceu, viu? Santo Afonso de Ligório, ele era de natureza muito propensa à bajulação e ele tinha uma tendência à hipocrisia, veja só Santo Afonso, mas também saiu vitorioso nessa, né? Veio a ser mestre dos mestres, não apenas na sua época, mas até os dias de hoje, né? Santo Afonso de Ligório, tão conhecido. A grande Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós amamos de coração, ela tinha uma natureza individualista. A gente percebe isso nos seus escritos, na sua história. A gente vê o combate de Santa Teresinha pela sua individualidade, né? Ela é individualista, ela pensava muito nela, ela achava que o mundo girava em torno dela, que somente ela sofria. A gente vê isso pelas trocas das cartas com a sua irmã Celina, mas Santa Teresinha se transformou numa grande mulher e ela venceu isso dentro dela. Então, gente, os santos tinham muitos defeitos. São Felipe Neri, muito conhecido, né? Ele tinha um mau humor terrível, mas São Felipe Neri depois foi chamado de Santo da Alegria. Então ele venceu isso dentro dele, né? Mas ele tinha um mau humor muito grande, mas saiu vitorioso nisso também, através da oração, da entrega, da renúncia, né? Do conhecimento, do autoconhecimento, ou seja, ele sabia que ele era assim e por isso ele sabia que ele poderia mudar pela força de Deus, pela graça, pela ação do Espírito Santo que nos santifica. E aí eu poderia contar aqui sobre vários outros santos, né, que ele vai nomeando aqui no livro, né? Mas para dizer, todos nós temos os nossos defeitos, mas é importante que a gente possa trabalhar com eles. E, infelizmente, a gente tem a tendência de reparar no defeito do outro e não ver o defeito que prevalece dentro de nós. Principalmente a gente que é casado, né? A gente joga na cara, a gente faz cobrança, e isso não adianta nada, viu, gente? Isso não muda ninguém.
Mas, Rogério, o que é que muda uma pessoa, então? Eu convivo com um marido difícil, eu convivo com uma pessoa difícil que tem esse e esse defeito. Como é que eu mudo essa pessoa? Sabe como? Vou te contar um segredo. Em primeiro lugar, você precisa mudar você mesmo. Você olhar para o espelho e perceber onde eu estou errando. Com a sua mudança, com a sua conversão, essa pessoa também tem a tendência de mudar. Gente, a crítica, o falar pelas costas, o mau humor, né? Aquela indireta amarga que a gente joga no outro, não faz bem para ninguém. Se você vive censurando uma pessoa, você está perdendo essa pessoa. Censurando o filho, censurando o esposo. Claro, pai e mãe, eles educam, mas a mãe e o pai que ficam o tempo todo censurando, não ajudam em nada. Mas quando ele percebe a sua transformação, a sua mudança, né? Sua mudança interior, você está se transformando numa mulher diferente, você está se transformando num homem diferente, as coisas começam também a mudar dentro da sua casa. É claro, não esquecendo a força da oração, né? Nossa vida de oração, a intercessão que a gente estabelece por essa pessoa, isso é essencial. Mas, gente, uma dica que eu dou para você. Primeiro, olhe no espelho, né? Escreva, né? Como os santos faziam, os seus defeitos, né? Ao invés de você escrever os defeitos do seu esposo, do seu filho, daquela pessoa com a qual você convive, escreva os seus defeitos. Faça um itinerário de mudança, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe do nosso defeito, a gente toca nele, a gente percebe que a gente, quando vai cometê-lo de novo, né? A gente toma um cuidado maior. Eu me conheço, eu sei que tenho essa tendência a isso, então peraí, eu posso melhorar nisso. Uma outra coisa que é importante, se você tiver que corrigir alguém, seu filho, seu esposo, tiver que falar realmente, né, aquilo que é preciso falar, ser falado, cuidado com o jeito que você chega nessa pessoa. Primeiro, não adianta você corrigir essa pessoa na hora da raiva. O filho chegou tarde, aprontou, não adianta você esperar ele com aquele pau de macarrão, né? Não adianta, né? Você tem que esperar acalmar os ânimos, respirar fundo, né? E você vê que você está melhor, aí você vai conversar num diálogo aberto, mudando o tom de voz, né? E mudando também o jeito, não é uma cobrança, mas é um diálogo, uma conversação, é um esclarecimento. Você pontualizar as coisas de maneira madura, tranquila e de maneira com que a pessoa se abra àquilo. Uma dica para você também: comece apontando as qualidades dessa pessoa. Olha, eu sei que você tem sido um filho assim, eu sei que você tem essas qualidades, eu amo você, eu quero o seu bem, mas eu preciso dizer isso, né? Isso talvez não esteja te construindo. Em que eu posso te ajudar, né? Olha como é diferente, né? A gente dizer dessa forma do que a pessoa chegar e a gente dizer e descascar, enfim, os defeitos dessa pessoa. E o importante também é que você reconheça os seus, porque talvez os seus estejam incomodando a vida da outra pessoa. Quando a gente muda o ambiente, e mudando o ambiente, a gente começa a atingir o outro e o outro também pode mudar, tá bom? Nós vamos conversar mais sobre isso, que tal, hein? Falar sobre os nossos defeitos e a maneira de trabalhar com eles, pode ser? Tá jóia, então eu te encontro em mais uma direção espiritual. Deus abençoe, viu?